Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abra Talks, uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, que conta com a divulgação da TV Filtros. Você que nos assiste através do YouTube aqui na TV Filtros, seja muito bem-vindo. Você que nos escuta através do Spotify, também seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 28. Um episódio que acontece no mês super especial para a Abra Filtros. Esse é o mês que completamos 14 anos de implantação, de nascimento do programa Descarte Consciente Abra Filtros. Um programa que trata da logística reversa do filtro do óleo lubrificante automotivo e nada melhor do que nesse mês, como eu disse, de aniversário, nós recebemos um convidado especial. A gente sempre trabalha nesse mês um tema voltado ao meio ambiente, à logística reversa. E nesse mês temos um convidado, assim, referência, renomado na área da logística reversa, resíduos. Estou falando de Dr. Fabrício Soler, advogado especializado em direito ambiental e direito dos resíduos. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, mas ele, como eu disse, é uma referência quando o assunto é Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E, Dr. Fabrício, muito obrigado em nome do nosso presidente João Moura. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro uma alegria, né, estar aqui, né, no podcast de vocês, da Abra Filtros. Adriano, agradecer o convite, dizer que é um privilégio estar aqui participando dessa iniciativa. Eu sou um fã das ações hoje capitaneadas pela Abra Filtros, o que ela vem fazendo hoje no país. Aqui um cumprimento especial ao nosso presidente, a toda a equipe da Abra Filtros envolvida nas inúmeras ações do Brasil afora. Então, quando me surge o convite, vamos participar, porra, é imediato. Legal. Ainda mais num período, no mês de aniversário, Sim. no mês de celebração, onde nós temos aí o programa, o Descarte Consciente, uma referência no país e que, sem dúvida alguma, promove, né, aí a economia circular de fato. Exato. Logística reversa, recuperando esses materiais, os filtros de óleo automotivo. Então, assim, para mim, de novo, é uma alegria estar aqui e um privilégio estar nesse bate-papo com você hoje. Muito bom. Falaremos sobre um pouquinho de tudo, falaremos sobre logística reversa, sobre economia circular, presente, passado, futuro, e vai ser muito legal. Bom, antes de começar, queria conhecer um pouquinho como que Dr. Fabrício Soler virou Dr. Fabrício Soler. Oh. Olha só que curioso, né? Na época pré-vestibular, eu cheguei a prestar vestibular para engenharia, inclusive fui aprovado à época. Olha. Mas naquele momento acabei optando pelo direito, até pelas opções que na minha cabeça o direito proporcionava, múltiplas opções. Profissionais, né, para concurso público, para advocacia, para diferentes frentes que eu pudesse ou gostaria de escolher. Então, fiz o direito lá em final da década de 90, e num determinado período eu tranquei a faculdade, fui morar fora um ano, voltei e comecei a fazer estágio no Ministério Público de Meio Ambiente, na Promotoria de Meio Ambiente, e acompanhar os vários procedimentos, inquéritos civis, ações civis públicas ambientais. Uhum. Eu só olhava para a questão ambiental. Isso eu estou falando 2001. E ali eu me encantei com a área ambiental, 2001. Aí, 2002, continuei a faculdade, fui fazendo curso de especialização e etc., curso técnico, né? 2003, terminei o curso. Em 2004, entrei numa pós-graduação em gestão ambiental na USP. Naquela época, e desde então não parei de estudar e entrei para a área ambiental. Então aí são 22 anos atuando, né, aí com direito ambiental. Vamos falar 22, se eu pegar 2001, vamos 22, 25 anos se eu contar o período de estágio. Então são 25 anos atuando com meio ambiente. A minha história começa então em 2004, 2005, fazendo especialização e começando a trabalhar no escritório especializado em direito ambiental. Depois de uma especialização, fui fazer outra, fui fazer uma especialização em meio ambiente e energia, continuei em escritório de advocacia, passei por escritório pequeno, médio,
grande até ter a minha Legal. consultoria hoje dedicada a resíduos e meio ambiente. Boa. Né? Então, a minha jornada profissional passa por escritórios de diferentes portes, onde eu tive o privilégio, por exemplo, de ficar mais de 15 anos no Felsberg Advogados, um escritório que eu tenho muito apreço, né, pelo próprio sócio fundador, que é o Dr. Thomas, um grande amigo, um cara que eu tenho uma inspiração tremenda. E nesse período, como é que chegou o Dr. Fabrício? Que é uma boa pergunta. E aí eu venho no doutor exatamente pelo doutorado. Aham. E aí vem, Legal. depois da especialização, fiz um MBA em infraestrutura, depois eu fiz um mestrado em Direito Ambiental na PUC e concluí um Direito Ambiental, um doutorado em Direito Ambiental Internacional, que inclusive virou um livro publicado no começo do ano. Terminei esse doutorado em 2025. Então, assim, eu sempre prezei pela atuação profissional como advogado e também pela vida acadêmica, estudando, mas sempre aprimorando, conhecendo, estando num ambiente acadêmico que é muito rico. Sim. E nesse meio tempo também dou muitas aulas, então eu dou aula na PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul, no IBMEC, entre outras instituições de ensino. E vamos lá, de 10, 15 anos para cá, além da especialização em Direito Ambiental, eu comecei a desenvolver, sou um dos pioneiros, ou pioneiro, se eu posso assim dizer, com essa ousadia, do Direito dos Resíduos. Que é focado em resíduos, logística reversa, economia circular, regulação ambiental. Então, desde a publicação da Política Nacional de Resíduos 2010, acabei dando uma focada nesse tema. Lógico que eu atuo com infraestrutura, rodovia, linha de transmissão, hidrelétrica, aeroporto, porto, entre outros empreendimentos de infraestrutura, mas acabei focando muito na última década aí, ou 15 anos, com a questão de resíduos. Então, acho que esse é um pouco do meu engajamento, tanto acadêmico como profissional, e hoje eu tenho o privilégio de atuar de uma forma exclusiva com resíduos e meio ambiente. Então, que muito me orgulha. Muito bom. Só destacar aqui que usaremos o pronome você, a pedido do doutor, senhor. Exato, é Fabrício ou Soler, pô, é isso aí. Tá bom. Quando você fala do seu início, a gente olha para a história, a gente está falando de um tema meio ambiente ainda engatinhando perto do que a gente tem hoje. Na sua percepção, falando de formação, você acha que isso foi gradativo mesmo? Hoje, não vou dizer que, me permitam, me desculpem já, é modinha se formar e o direito se especializar no ambiental, ou você... Eu acho que é um processo natural, Adriano, de áreas novas. Então, acho que assim, o direito ambiental, 25 anos atrás, como a gente brinca, né? Era mato. Então, não sei se 25, mas talvez 35 anos. Até quando eu entrei na área, já tinham aí ótimos profissionais do mercado. Já tinha curso, né? Já tinha curso de especialização. E de lá para cá, você acaba tendo inúmeros profissionais que passam a se especializar em todas as regiões do Brasil. Então, você tem ótimos advogados especialistas em meio ambiente, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Os profissionais estão se especializando cada vez mais. Como eu comentei, né? A minha atuação é com direito ambiental, o meu nicho é direito dos resíduos. Só que você tem hoje especialista em direito ambiental que trabalha com biodiversidade, com mercado de carbono, com agro, com energia, direito ambiental aplicado à mineração, direito ambiental olhando para crimes ambientais, direito ambiental olhando para o contencioso, que são ações civis públicas. Então você tem hoje também no mercado, né, especialistas em nichos do direito ambiental, né? E isso só foi possível com esses últimos 25 anos, com os cursos de especialização, que são vários, os próprios cursos de mestrado, que vêm ampliando e proporcionando que mais profissionais se capacitem. Mas, sem dúvida alguma, é uma área... eu, particularmente, sou apaixonado pela área que eu atuo, que eu trabalho.
tem uma vocação nessa área de direito ambiental, com direito de resíduos, e acredito que tem uma geração nova vindo aí também, né, olhando para frente, até porque o desenvolvimento ele está acarreado pelos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então tem um pessoal, sem dúvida alguma, entusiasmado com a perspectiva de estar cada vez mais especializado e ampliando aí a carteira, o leque de opções ou de profissionais preparados para essa área. Então acho que, sem dúvida alguma, é uma área que cresce dentro do direito. E, na minha opinião, é uma condição sine qua non para atuação hoje no Brasil, porque nós temos um número muito grande de profissionais de advogados e advogadas. E, na minha opinião, nós temos que partir para a especialização, né, onde você acaba tendo aí talvez oportunidades no mercado melhores do que uma advocacia, vamos lá, tradicional, sem especialização, que ainda se encontra, tem muitos, mas eu acho que os profissionais estão buscando a sua identidade em áreas muito especializadas, até para poder se diferenciar e buscar um mercado de atuação com perspectivas. E, na minha opinião, o direito ambiental é uma dessas áreas. Você pode falar com propriedade qual que você julga a maior contribuição até hoje da legislação ambiental brasileira? Eu acho que assim, olhando na perspectiva de todas das normas ambientais, assim, na minha opinião, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é lá de 81, é um marco, onde você teve aí profissionais referência no Brasil. Então, Paulo Nogueira Neto, Paulo Afonso Machado, então assim, são profissionais assim, o próprio Fábio Feldman, entre outros. Acho que a Política Nacional de Meio Ambiente, sem dúvida alguma, é um marco, junto com a Constituição Federal de 88, que tem um capítulo próprio dedicado à proteção ambiental. Legal. E aí eu vou tomar a liberdade de trazer um pouco a minha atuação, a minha contribuição, ela acaba sendo mais recente. Até pelo envolvimento com essa pauta de resíduos, o que muito me orgulha é de ter acompanhado e contribuído com a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, com o novo marco de saneamento, que é de 2020, e com os fluxos, os produtos, as embalagens que são regulamentados em termos de logística reversa. Então você tem logística reversa de embalagens, logística reversa de lâmpadas, logística reversa de pneus, eletroeletrônicos, medicamentos, e particularmente nós temos, né, do filtro de óleo lubrificante automotivo, e eu tenho o privilégio de ter atuado nas principais regulamentações do Brasil, em âmbito federal e em muitos estados. Então acho que, sem dúvida alguma, essa acaba sendo uma contribuição aí do Fabrício, né, para a pessoa, não é um advogado, mas sim um interessado, um estudioso que está olhando para o desenvolvimento do país, naturalmente conciliado com a proteção ambiental. Então, essas normas onde eu tive a oportunidade de contribuir, colaborar com o processo de formulação, isso muito me orgulha. Muito bom. Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está completando 16 ou 17 anos? Foi 2009 ou 2010? É de agosto de 2010. 2010, né? 16 anos. Na sua visão, pelo que a gente viu, ela veio como uma coisa inovadora no começo. Isso se mantém? O que você vê como potencial para mudar, para melhorar? O que no caminho deixou a desejar? De forma breve, porque eu sei que ela é... Eu acho que assim, a lei ela é incrível, assim, em termos de estrutura. Por quê? Porque ela traz instrumentos para que a gente promova uma gestão ambientalmente adequada dos resíduos do Brasil. Por exemplo, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que prevê que o setor empresarial, o poder público e os consumidores têm determinadas atribuições para minimizar o impacto do resíduo no meio ambiente. Então, aí eu vou pegar as atribuições dos municípios, por exemplo, que é implementar a coleta seletiva, fazer a compostagem do resíduo orgânico, a disposição do rejeito em aterro sanitário. Então, aqui nós temos um desafio tremendo ainda, Adriano, pelo seguinte: nós estamos em 2026 e o Brasil tem aproximadamente 2.500 municípios ainda com lixões, que estão contaminando o solo, a água e comprometendo a saúde pública. Então aqui nós temos um pilar fundamental da legislação
que pouco avançou. Quando você olha na perspectiva do setor privado empresarial, uma das principais obrigações de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes é implementar o sistema de logística reversa. Então, é uma obrigação do setor privado empresarial, né, viabilizar a coleta e a reciclagem de determinados produtos, embalagens e fim de vida. Como nós comentamos aqui, baterias, óleo lubrificante, filtro de óleo, medicamentos, eletrônicos, entre outros. Então, logística reversa é retorno desses materiais após o uso pelo consumidor e sua destinação final ambientalmente adequada. E nós temos também a atribuição dos consumidores, as nossas aqui na física, né, de fazer a separação do resíduo, de fazer o descarte para coleta seletiva, de entregar num ponto de entrega, então assim, num ponto de recebimento. Então, essas atribuições que são individualizadas, quando cada um cumpre a sua, sem dúvida alguma, o resultado é uma gestão ambiental adequada. E aí é o espírito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, acho que assim, ela é extremamente atual, ela foi inovadora. Você perguntar, Fabrício, tem muita coisa para mexer hoje, depois de 16 anos de Política Nacional de Resíduos? Olha, talvez melhorar o controle e a fiscalização, especialmente para a gente eliminar os lixões. Eu acho que esse é um ponto que particularmente nada me orgulha, muito pelo contrário, eu tenho desgosto em abordar, porque é um negócio que a gente está vendo que está patinando no país. E a gente precisa avançar sobremaneira nesse tema. Logística reversa, eu acho que ela vem gradual e progressivamente sendo implantada. Então, a gente vê uma gradualidade e uma progressividade. Então, os sistemas vêm crescendo. Eu acho que o próprio programa Descarte Conceito da Abrafiltros é um reflexo disso. Então, começa num estado, amplia para outro estado, chega em outro estado e tem um resultado fabuloso. Então, acho que isso vem acontecendo. E a sociedade, o consumidor, que tem que, de fato, executar as suas obrigações. Então, não adianta eu ter um ponto de recebimento, um ponto de entrega, se o consumidor não entrega, não descarta, né? Então, não adianta eu ter um sistema de coleta seletiva se o consumidor não separa e coloca corretamente. Então, talvez esse seja, na minha opinião, o grande diferencial da nossa política, e que talvez no processo de controle e fiscalização pudesse ser mais aprimorado e ter um controle melhor. E no quesito importadores, que sempre foi uma dificuldade de enquadrar, você vê isso melhorando? Ainda é um ponto que é o que a gente... Esse é um ponto importante, aliás, muito importante. Então, quando a gente está tratando da logística reversa, é obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E, lamentavelmente, a gente nota uma baixa fiscalização junto aos importadores. Você tem fiscalização do fabricante, sim, sobretudo, né, mas dos importadores, uma baixa fiscalização. E aí é o que nós defendemos, Adriano, que a gente fala que o Estado tem que assegurar a isonomia, que significa que todos cumpram suas obrigações. Porque logística reversa, de forma muito simples, ela é um custo que está sendo repassado no produto para viabilizar esse retorno e essa destinação. Então, se eu tenho um grupo de empresas que está colocando no mercado um produto e que não custeia a logística reversa, ela está com um diferencial competitivo. Então, ela tem uma vantagem, o produto dela, né, tem um diferencial porque ela não está custeando as ações de controle, de coleta e reciclagem. Então, neste ponto, eu defendo fundamentalmente uma ampliação das ações de fiscalização. O próprio modelo que é adotado por Lâmpadas, historicamente é um modelo de sucesso, porque no caso de lâmpadas, você não tem mais fabricante de lâmpadas no Brasil, né? É basicamente tudo importado. E eles conseguiram, lá 8 anos atrás, uma regra que é o seguinte: toda lâmpada importada tinha que recolher 40 centavos para custear a logística reversa, a coleta e a destinação. Então, você tinha o seguinte: não tinha lâmpada no mercado sem que o importador recolhesse o valor para custear a logística. Sim, automaticamente. Então, dessa forma, é algo que particularmente, é isso que eu gostaria que tivesse para tudo. Sim. Não só para lâmpada, que tivesse para eletrônico, que tivesse para medicamentos, que tivesse para embalagens em geral, para todos os produtos você ter esse controle na importação. Mas, infelizmente, não é algo que a gente está vendo avançar. Ainda existe um controle maior dos agentes privados, dos fabricantes no Brasil. Isso
tem acontecido, mas ainda o importador é um agente, por mais que, acho que é importante também colocar, as normas estão prevendo uma fiscalização, estão prevendo esse controle, mas na prática ela não está acontecendo. E isso preocupa, porque nós estamos falando aqui de mercado concorrencial. Nós estamos falando de sustentabilidade do negócio, de perenidade dos empregos, Sim. de valorização da indústria. Então, eu não posso penalizar, né, um grupo econômico e não impor a obrigação e fiscalizar outro grupo. Então, acho que esse é o ponto fundamental para que os importadores também cumpram com as suas obrigações legais. Legal. E você vê que se amadureceu em relação às empresas ao cumprimento das obrigações? Ah, sem dúvida. Né? Não tenho dúvida. Acho que especialmente alguns vínculos, né, que são feitos de licença, de operação. Você acha que isso são gatilhos importantes? Eu acho que, de fato, a questão de correlacionar, por mais que eu discordo do controle via licença, sem dúvida ele deu uma impulsionada. E porque daí remete à sua outra pergunta. Por que eu, particularmente, sou contrário ao controle no licenciamento? Porque quem é licenciado é apenas o fabricante. O importador continua sem controle. Sim, exato. Entendeu? Ele continua. Então, assim, você só vai controlar e fiscalizar o fabricante, deixando o importador. Mas, sem dúvida, se você olhar para 10 anos para trás, hoje, né, eu fiz um levantamento agora para um trabalho, só para você ter uma ideia, no setor de medicamentos. A nossa logística reversa de medicamentos alcançou números que, assim, invejáveis quando olhar do mundo afora. E aí que eu estou falando o mercado, eu estou falando Europa, países desenvolvidos. Sim. Né? Não em desenvolvimento, desenvolvidos, que tem um índice de desenvolvimento econômico mais avançado que o nosso, né? O INDH melhor que o nosso. Então, assim, e a gente começa a ver resultados expressivos, o que muito orgulha. Você tem também esse avanço nessa política, vem na esteira da própria agenda ESG dos últimos 5, 10 anos, que cresceu também exponencialmente, né? E que dentro do ESG você tem ali o componente do E, do environmental, do ambiental, e dentro do ambiental você tem logística reversa, economia circular, gestão de resíduos. Então isso também impulsionou essa pauta, né? Buscando aí não só o investimento nas ações de coleta e reciclagem, mas em desenvolvimento de novos negócios, aproveitamento desse material, a internalização da economia circular, de como é que eu gero novos negócios, serviços, soluções a partir dessa coleta, a partir desse material. Então tem coisa sendo feita, muita coisa no Brasil que muito nos orgulha. O que talvez seja um ponto desafiador de tudo isso que a gente colocou aqui é a questão tributária. Eu acho que esse é um ponto que, lamentavelmente, a gente não avança. A gente teve a reforma tributária recentemente. Pelos dispositivos da reforma tributária, o setor de reciclagem será mais onerado. Então, que é um contrassenso, né? Porque você teve um material que foi tributado na origem. Vamos pegar o filtro de óleo, ele foi tributado na origem como produto, ele foi colocado no mercado, ele foi consumido e descartado. Você coleta e volta ele para outro ciclo. Você tributar aqui não faz sentido nenhum. Até porque se ele não voltar aqui, ele vai ter um descarte, ou ele vai para um aterro sanitário, ou ele vai para um lixão, no pior cenário. Então você tem que estimular que ele volte. Sim. E a agenda, que é a questão tributária, é uma dos principais veículos que poderia impulsionar esse processo. Mas, lamentavelmente, a reforma não endereçou, tanto não endereçou, que nós temos hoje uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, a PEC 34, de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que é para isentar a cadeia da reciclagem. Para falar, gente, nós já tributamos na origem, então nós precisamos prestigiar esse material. Ele tem que ter um tratamento diferenciado. Eu estou desviando ele do aterro, do lixão, gerando uma nova economia. Então não faz sentido eu tributar de novo ele aqui se ele já foi tributar na origem. Sim. Então acho que esse é um ponto que a gente precisa avançar imediatamente. Precisa ter uma sensibilização do nosso Senado
e também, naturalmente, do Poder Executivo, da Fazenda, para que esse tema tenha um olhar cuidadoso e que possa ser uma mola, né, que impulsione toda essa cadeia e não desestimule. Você fala, não, pô, é mais barato fazer isso aqui, descartar inadequadamente, do que fazer a reciclagem, porque eu vou tributar de novo. Exato. Aquilo teria um custo se fosse para uma disposição final, teria um custo ambiental para a disposição inadequada, então não faz sentido nenhum tributar. Então, acho que essa é uma matéria, Adriano, que dentro aqui do nosso podcast, que eu acho que é fundamental deixar no radar e mobilizar o setor aqui, capitaneado pela Abrafiltros, que é um tema importante. A agenda tributária, fiscal, para esse tema é fundamental para impulsionar e para dar mais segurança jurídica e para a gente fazer o seguinte, aumentar a coleta, a reciclagem, valorizar cada vez mais a cadeia. Sim. Mas eu não posso estar atrelado a pagamento de imposto, sendo que já foi tudo tributado enquanto produto. Sim, total sentido. Falando acho que você tocou no assunto da vantagem competitiva, hoje você acredita que as empresas estão sabendo traduzir isso como uma vantagem? Eu acho que elas tentam. Eu acho que acho que sim, você tem empresas que estão tentando. Eu acho que um desafio para as empresas é o consumidor ter clareza disso. Uhum. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Outro dia, com o pessoal de pilhas alcalinas, essas de controle remoto. Uhum. Hoje você tem, por exemplo, 25 empresas que custeiam a coleta e a reciclagem das pilhas no Brasil. Eles fizeram um levantamento e mapearam 250 marcas. Tem 25 custeando. Tem 250 marcas. A questão é o seguinte, o consumidor, ao adquirir a pilha, ele está comprando com base no atributo ambiental? Ou seja, eu estou comprando essa, que é mais cara que a outra, por quê? Porque aqui tem toda uma ação de coleta e reciclagem dessa aqui. Ou eu estou comprando no preço? Sim. Porque essa aqui é mais barato. E ela, naturalmente, é mais barato. Obviamente é mais barato, porque ela não custeia esse processo. Uhum. Então, você vê que a empresa também tem dificuldade, né, de deixar o consumidor preparado ou capacitado para as melhores escolhas. Então, acho que é uma ação conjunta. Tem o setor privado empresarial para promover a informação, a sensibilização, a conscientização dos consumidores, e tem o consumidor, né, que tem que optar por uma compra melhor. Não significa mais cara, mas melhor. Sim. E essa compra melhor, ela está associada com o cumprimento dos atributos ambientais, na minha opinião. Então, esse exemplo de pilhas é um exemplo clássico que mostra o desafio que você tem da conformidade ambiental no Brasil. Que você está em conforme, você está produzindo, você tem licença, AVCB do bombeiro, plano de gerenciamento de resíduos, está em conformidade plena. E você está competindo com o mercado de quem está colocando a pilha sem nenhum controle, sem nenhum requisito. E, infelizmente, a fiscalização, por vezes ineficiente, ela te coloca na mesma gôndola. Você está ali botando o produto acessível para o consumidor. E o consumidor está preparado para tanto? Esses dias a própria Confederação Nacional da Indústria fez um levantamento em que o consumidor, acho que um índice que me assustou particularmente, mais de 70% nunca tinha aderido a um sistema de logística reversa, alegando distância do ponto, desconhecimento, falta de hábito. Você fala, quer dizer, você vê que o mesmo isso nós estamos custeando enquanto indústria e custeando enquanto consumidores. E você vê que na adesão do consumidor para que ele cumpra a sua obrigação, ainda a gente tem desafios tremendos. Sim. Talvez, esse é um tema polêmico, mas a gente não poderia deixar de abordar aqui, que é o seguinte, existe uma falsa sensação, um equívoco de imaginar que a coleta, o transporte, a gestão dos resíduos nas nossas casas, dos domiciliares, é um serviço gratuito. Sim. Por quê? O cidadão não lembra, o consumidor, salvo raras exceções, salvo alguns municípios, não lembra de pagar o boleto da taxa do resíduo ou da taxa do lixo. Da água ele lembra, da iluminação ele lembra, do telefone ele lembra, mas do resíduo não. E o resíduo tem um custo.
E isso que eu tenho defendido, porque qualquer país desenvolvido nesse tema tem cobrança. Então, assim, se a gente não tiver a cobrança daquele que gera, que somos nós, gerou muito, paga muito. Gerou menos, paga menos. Esse é o poluidor-pagador. Sim. Então, se eu gerei menos, eu vou pagar menos. Você está falando, Fabrício, de pagar a taxa, a tarifa, isso? É isso, na residência, pelo que eu gero. Para que possa ter recurso em toda essa cadeia, para que a gente possa ampliar a reciclagem, ampliar a remuneração dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis, eliminar os lixões definitivamente, o consumidor cumprir com a sua obrigação, porque ele não está associando, porque ele não lembra que ele custeia. Uhum. Lembrando, só um número, nós temos 5.570 municípios, desses 5.570, aproximadamente 1.800, 2.000 cobram pelo resíduo. Desses 2.000, pasme, Adriano, 200 só cobram valor suficiente para fazer frente à despesa. Então, se o município não cobra do gerador para custear esse sistema, ele está usando o recurso do orçamento. Sim. Que deveria estar indo para saúde, educação, segurança pública, outros serviços públicos essenciais. Então, esse é um tema delicado, que poucos gostam de enfrentar, porque ele é um tema sensível. Nós estamos falando de institucionalizar a cobrança, mas a gente precisa passar por ele para a gente poder avançar, para a gente poder dar um passo importante na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito bom. Na questão da vantagem competitiva, você trouxe aí o exemplo da pilha, você acha que também tem um papel muito forte do programa, de programas bem estruturados que ajudam a fortalecer o setor em si? Sem dúvida. E aí eu vou usar, na verdade, a terminologia do seguinte: programas capitaneados por entidades. Isso. Entidades gestoras, entidades representativas, como a própria Abrafiltros, que faz o papel de entidade gestora e implementa um programa coletivo de representação de um grupo de empresas, buscando escala, né, buscando economia, buscando conformidade, segurança jurídica. Eu sou um defensor de modelos coletivos de logística reversa. Na minha opinião, essa é uma obrigação que não se cumpre sozinho. É uma obrigação que se cumpre de forma coletiva. E a melhor maneira de fazer isso é via entidade representativa, entidade gestora, como a própria Abrafiltros, no caso de filtro de óleo lubrificante automotivo. Então, assim, programas estruturados com abrangência para conformidade, para blindagem, esse é o caminho, entendeu? Inclusive, eu sempre pondero sobre isso. Eu não recomendo soluções individuais, modelos individualizados de logística reversa, e sim o coletivo. Como eu falei, por diferentes motivos. Você está falando, inclusive, o seguinte: você tem uma abrangência, se você vai sozinho, tem um custo maior. Se você vai no coletivo, isso é custo, não é mercado, não é oportunidade de negócio, é conformidade legal, é atender uma obrigação, é assegurar que a sua licença seja renovada. Então, quando capitaneado por uma entidade, na minha opinião, você tem ali uma oportunidade de ter melhores reflexos, né, melhores resultados das ações de coleta e reciclagem. Muito bom. Na sua opinião, qual que é o novo passo que a logística reversa pode dar no Brasil? Você falou aqui da questão de algumas carências, né, em relação à fiscalização, principalmente, mas o que você acha que ela vai avançar? Na minha opinião, os próximos passos vão incluir a abordagem de novos produtos que vão passar a ter obrigação de implementar a logística reversa, como, por exemplo, têxteis, roupas, móveis, automóveis, bateria de lítio. Então, assim, na minha opinião, nós vamos ter novos fluxos, novos produtos também sujeitos à logística reversa, na minha opinião, no médio prazo. Além disso, o aprimoramento dos sistemas que já estão em curso. Então, a gente não adianta só colocar meta nova, tem que aprimorar o controle, a fiscalização, trazer mais empresas para o cumprimento. Porque é o que eu falei, vou pegar um exemplo aqui. Imagina que a nossa logística reversa hoje, filtro de óleo, a gente faz 10%, 20% de meta. 20%, vamos pegar um número aqui, 20%. Uhum. Né? Então eu tenho 50 empresas fazendo 20%. Não adianta eu sair de 20 para 30. Eu tenho que pegar 50 e aumentar para 70, para fazer o 20, que já vai ser maior.
né? Automaticamente o efeito é maior de 20% de 70% do que 20% de 50%. Então tem que trazer mais empresas mais aderentes para encorpar os sistemas. E isso, estou dando exemplo aqui do filtro, mas se aplica a eletrônico, embalagens, entre outros. Então esse é um ponto importante para uma nova fase. E um outro, naturalmente, um outro pilar é o desenvolvimento de novos negócios, novas economias, circularidade do material, né? Olhando para a economia circular. Então, a partir da coleta, da recuperação desses resíduos, como que eles têm sido tratados? O que eles têm virado? Qual o aproveitamento? Tem um aproveitamento mais nobre? Dá para fazer? Então, esse é um processo perene da gestão de resíduos no Brasil. Então, acho que esse aqui é um ponto, circularidade do material, né? A importância de você ter mais aderentes e novos produtos sujeitos à logística reversa. Legal. A questão de sanções para não conformidade, como que funciona? Olha, hoje você tem inúmeros casos, inúmeros exemplos. Uhum. Vou pegar aqui Mato Grosso do Sul, que é um estado que já autuou centenas de empresas pela não implementação da logística reversa de embalagens. Tá. Uma média de R$50 mil por ano. Então você tem empresas lá com multa de 50, 100, 150 mil reais. Tá? São Paulo também autua as empresas quando não cumprem com a logística reversa. A multa pode chegar até 50 milhões, mas nós não temos multas de valores milionários ainda para a logística reversa. Geralmente as multas elas estão aí nesse horizonte do 50, 70, 100 mil reais pela não implementação. Além da multa, acho que isso é importante deixar claro aqui para quem está acompanhando, além da multa, existe o risco de ser ajuizada uma ação civil pública ambiental para reparar o dano. Então, a tese hoje que alguns promotores e promotoras adotam é, uma vez que você não implementou a logística reversa, presume-se que houve um descarte inadequado daquele material que causou um dano e você tem que reparar. Então, você tem aqui a multa, você tem a ação ambiental e você tem ainda o risco de ser enquadrado como crime. Crime, porque nós temos uma lei de crimes ambientais que prevê lá que deve ser cumpridas ações de interesse ambiental e logística reversa é entendido como uma ação de interesse ambiental e uma vez não cumprida também pode ter repercussão. Então, veja que o mesmo ato lesivo, por exemplo, não cumprir logística reversa, pode ter repercussões na esfera administrativa, órgão ambiental, lavrando auto de infração, multa. Na esfera civil, em que o Ministério Público, por exemplo, ajuiza uma ação pedindo a reparação de danos e indenização também. E terceiro, a lei de crimes ambientais, que é uma repercussão penal. Então, o que tem sido mais comum hoje no Brasil? Mais autuações. Autuações administrativas tem, na maioria delas lavradas pelos órgãos ambientais estaduais. Tá? Tem ações civis públicas? Tem. Tem ação criminal? Tem. Mas o mais comum são multas. Boa. Falando o seu dia a dia agora, essa questão de produtos que estão envolvidos na logística reversa, potenciais produtos, setores mais envolvidos, como que você enxerga esse movimento? Hoje dá para destacar um que está mais avançado, ou esse aqui deveria entrar, esse produto não? Vou pegar olhando na perspectiva do que já está regulado e do que não está regulado. Tá. Do que está regulado, tem muita coisa boa sendo feita. Você pega embalagem de agroquímicos, próprio pneus, lâmpadas, óleos lubrificantes, medicamentos, embalagens em geral, eletroeletrônicos, acho que eu já falei, pilhas e baterias. Então, assim, tem muita coisa feita aqui, com resultados expressivos, de cobertura, de volume coletado, destinado de forma ambientalmente adequada. Olhando na perspectiva da regulação para frente, eu imagino que os têxteis, como eu comentei anteriormente, é um dos primeiros da lista. Eu acho que têxtil, aí leia-se roupa, né, vestuário, roupa de cama, o dia a dia, os têxteis de uso domiciliar. Esse acho que é um ponto, esse é um que no curto prazo, na minha opinião, em 3 anos, vai ter algum desdobramento.
Né? Legal. Veículo. Você tem uma política pública hoje que é o Mover, que está aí, que está super voltado para a agenda de sustentabilidade da indústria automobilística. Então, aqui tem um ponto importante. Móveis, eu acho que é um outro tema também. Eu acho que lâmpadas LED, que ainda não tem logística reversa. Você tem de lâmpadas, as de mercúrio, as antigas. A LED ainda não está sujeita ao sistema. Então, acho que tem alguns produtos aqui que no curto prazo, em 3 anos, arrisco aí 3, 4 anos, devam ser regulamentados. Tá. E tem muito ainda setor dentro da visão estadual? Tem. Caso da Abrafiltros, por exemplo? Tem alguns produtos que têm uma regulação ainda estadualizada. Como a gente está olhando aqui, filtro de óleo lubrificante automotivo, que tem em alguns estados, eu vou dar um outro exemplo, óleo comestível, também tem em alguns estados, não é federalizado. Alguns estados que disciplinaram e ele vai gradual e progressivamente ampliando. Legal. Então, acho que, por exemplo, o filtro de óleo lubrificante, acho que esse é o processo. Tem alguns estados, aí começa a surgir no outro e vai gradualmente ampliando, né, tendo essa cobertura. O importante é a gente ter sempre em mente que o ideal é um modelo coletivo, é um modelo capitaneado pela entidade, é um modelo que dá conformidade jurídica, que dá segurança. Esse, idealmente, que é o que deve ser aprimorado e deve crescer, né? Que a partir do momento que vão sendo regulamentados em outros estados, evitando soluções individualizadas que são mais complicadas, de difícil controle e fiscalização pelo estado. Então, o coletivo é um grupo de empresas, como eu comentei, nós vamos fazer 20%, hoje fazemos em 50%. O ano que vem não é só crescer a regulação aqui e ali, é sair de 50% para 70%. E esse movimento, quem é muito importante para promover essa adesão é a fiscalização, é o controle promovido pelo Estado, para que essas 20 que hoje, por exemplo, não fazem ou fazem individual, migrem para um modelo mais estruturado, organizado, né, e cuja interlocução é centralizada, como é aqui na Abrafiltros. Muito bem. Virando agora um pouquinho a chave para a economia circular, como que você enxerga? Primeira vez, hein? Ó, em 40 minutos. Bem, nossa, bem, ótimo. Tá fluindo. No conceito, economia circular, como você enxerga? Vamos lá. Acho que essa é uma pergunta importante também, que por anos dificultou-se a abordagem da economia circular. Parecia um negócio, pô, mas o que é? Economia acho que chama a atenção das pessoas, né? E aí fala, tá, so far, e aí? Tá, até aí o que é? Mas economia circular é um novo modelo econômico, né, em que a gente está olhando para a redução de desperdício, para a circularidade do material. Estamos chamando de recurso, para que o recurso volte para a cadeia. Então, são várias ações ou diferentes ações para impulsionar essa economia circular. Eu vou dar um exemplo. A troca, a substituição de produto por serviço, né? Um clássico exemplo é quando você hoje compra lâmpada e você deixa de comprar lâmpada e compra a iluminação. Então você passa a ser atendido pela iluminação, queimou a lâmpada, o dono da lâmpada vem, troca e te assegura a iluminação. Um outro exemplo é de equipamentos eletrônicos ou equipamentos. Vou pegar um exemplo, tem um clássico exemplo da furadeira, que é o seguinte: quanto tempo você usa uma furadeira na vida? Eu particularmente, eu não. O cara que vai lá que usa. Então, e é tipo, uma vez no ano. Então, esse é um ótimo exemplo. Que aí fala o seguinte, que pelos estudos a gente usa aí talvez entre 10, 15 minutos uma furadeira na vida. Sim. Pergunta, faz sentido eu comprar uma furadeira? Não, pô, eu vou alugar a furadeira. Ou ganhar. Eu vou comprar, eu vou usar, né? Eu vou alugar, vou usar quando preciso, quer dizer, eu não preciso ter todo aquele investimento em matéria-prima, em recursos, né? Matéria-prima virgem, recursos naturais para produzir um equipamento que eu vou usar 15 minutos. Eu posso usar, eu loco um mês, você loca outro, ele loca outro, e é um produto só. E como que está a economia aqui? É do uso, entendeu? Não do equipamento em si. Então são novas formas ou novos modelos de negócio, e a economia circular traz esse desafio, né, da gente olhar
para a circularidade, né? Ou circularidade tudo, Uhum. né? E dentro dos pilares da economia circular, reciclagem é um deles. Então, não se limita à reciclagem, isso que é importante, mas a reciclagem é um deles. Essa economia, né, do compartilhamento é outra, a substituição de produto por serviço é outra. Tem vários modelos possíveis de implementar o conceito de economia circular. E acho que é importante aqui compartilhar também que esse é um tema que vem sendo regulamentado no Brasil. O Brasil hoje tem uma estratégia nacional de economia circular aprovada em 2024, com diretrizes para a circularidade no país. Tem um plano nacional de economia circular aprovado em 2025. É pilar da nova indústria Brasil, é pilar do plano de transformação ecológica no Brasil. Então, assim, as políticas públicas elas estão inclinadas a impulsionar a economia circular. E aí eu volto lá no pilar que a gente conversou aqui, é importante que ela esteja lastreada por instrumentos fiscais e econômicos. Então, ela precisa ter o drive fiscal tributário, seja de fomento, de estímulo, financiamento, o que o valha, para que não fique apenas no discurso, no conceito, Exato. mas que sim tangibilize em ações práticas. E talvez esse tratamento fiscal tributário seja o principal pilar. E nesse sentido, você enxerga como um interesse legítimo das empresas contribuir com isso? Tem acontecido? Sem dúvida. As empresas hoje, até olhando para frente, olhando para os próximos 10, 20 anos, elas estão trazendo. Até porque é o seguinte: se ela não se modernizar, o mercado se organiza. Vou dar um exemplo da questão da circularidade do material, da não modernização, de separar no tempo, que é um caso clássico das próprias máquinas fotográficas. Quem produzia a máquina fotográfica filme, se não entendeu a dinâmica do novo serviço, na nova dinâmica da economia nova, parou no tempo. Então ficou obsoleto. Fechou. Então, a indústria tem que estar par e passo acompanhando a inovação, as novas soluções, olhando para a perenidade do seu negócio. E a circularidade é um dos pilares, é um dos drives para orientar esses novos negócios. Porque no caso, você deu o exemplo da furadeira, né? Se a empresa que fabrica a furadeira enxergar isso, ela passa a fabricar e alugar. É o modelo de negócio, É um né? business, Sim. exato, é um negócio. Vamos lá, veículo, carro, você tem uma geração cada vez mais nova, ignorando o fato de ter um veículo. Na minha época, você não esperava fazer 18 para, pelo amor de Deus, eu gostaria de ter um carro, eu quero ter um carro. Hoje, ela pega um aplicativo onde quiser, ela não precisa do carro. Ela precisa do aplicativo para poder chegar em algum lugar. Ela quer mobilidade, ela não quer o veículo. Ela quer ir, vir, estar, não quer mais, ter um carro. Você vê que mudou, Sim. num curto espaço de tempo. Sim. Tô falando de 30 anos para cá, não preciso. E é cada vez mais comum, eu vejo, na família, sobrinhos, primos, tal, falando, e aí, agora vai tirar carro? Não tô com pressa. Mas, mas você fez agora? Não, mas não preciso. Então, se eu vou, eu pego, se eu vou, não preciso. Então, essa sociedade nova, esse novo modelo de consumo, né, é algo que a empresa tem que estar atenta, porque isso reflete diretamente nos novos negócios. Como é que nós vamos avançar? Quais são os produtos? Como é que nós vamos ter escala? Como é que ainda que internalizando a economia circular, como é que isso se torna sustentável? Que isso é importante também. Não é uma abordagem eminentemente ambiental, né? O pilar é econômico. Eu tenho que ter sustentabilidade, porque eu tenho geração de emprego, renda, desenvolvimento. Não adianta eu adotar uma medida, uma solução que não tem escala, e que não vende, que não tem saída, que não funciona. Uhum. Então, acho que isso tudo entra dentro dessa pauta de circularidade. Boa. Legislação ambiental. Por muito tempo, as áreas ambientais nas empresas, os setores ambientais, eles eram vistos apenas como gerador de custos. Hoje, cumprir e ter políticas ambientais são talvez pré-requisito até para fomentar a linha de crédito e tal. Na sua opinião, esse quadro melhorou? Hoje é possível conciliar essas políticas ambientais com o desenvolvimento econômico? Sem dúvida, sem dúvida. Você mesmo deu um exemplo aí que é matador.
Sim. Que é o seguinte: se eu não tiver uma pauta ambiental desenvolvida, não tiver políticas, princípios, planos ambientais, além do licenciamento, não acessa recurso. Condicionar, né? Não acessa recurso financeiro. Você não entra no mercado de captação. Você não capta dinheiro para ampliar, para desenvolver. Não, você para no tempo. Então, é sim condição assim, indispensável da operação a conformidade ambiental. Então, acho que o olhar de custo, acho que sempre teve, ainda tem, mas vem sendo aprimorado. Você quer ver? Eu vou deixar aqui uma oportunidade para quem está nos assistindo aqui também, prestar atenção que hoje você tem uma lei no Brasil que chama Lei de Incentivo à Reciclagem, que é a LIR. A Lei de Incentivo à Reciclagem permite que as empresas abatam 1% do imposto de renda em projetos dedicados à cadeia da reciclagem. Isso quer dizer o seguinte: as empresas podem, por meio de parceiros, entidades, municípios, aportar 1% em ações voltadas à gestão de resíduos no entorno, à circularidade, à capacitação das organizações de catadores de materiais recicláveis, aquisição de equipamentos, entre outras iniciativas. Esse recurso está disponível. É 1% do imposto de renda. Então, assim, é uma política pública, na minha opinião, austera, é uma política pública moderna e ela tem que ser utilizada. E aqui fica o convite para quem está nos acompanhando, buscar maiores informações sobre a Lei de Incentivo à Reciclagem, Sim. que é uma oportunidade, que é o que eu tenho falado. É dinheiro novo na cadeia, na gestão ambiental, com foco em resíduos. É um recurso que não estava na mesa e passou a estar de um ano para cá. Então vamos aproveitar, porque isso pode impulsionar algumas agendas ambientais que às vezes fala, tem pouco recurso aqui a colar, mas com essa política pública de fomento, não pode deixar de aproveitar. Muito bom. A gente está quase chegando ao fim, mas eu queria te ouvir no aspecto do marco do saneamento, até porque você é um dos pioneiros nesse debate. Em que ponto estamos? O que podemos avançar? Um overview aí. Vamos lá. O novo marco do saneamento, né, que a gente chama de novo marco, é de 2020. Tá. E ele foi publicado para impulsionar exatamente o saneamento no Brasil. Os números de 2019, antes do marco, era o seguinte: nós tínhamos no Brasil aproximadamente 100 milhões de brasileiros e brasileiras sem esgoto tratado. Significa o seguinte: o esgoto ia direto para curso d'água, igarapé. Uhum. Essa população de 100 milhões é a população da França e da Espanha somadas. Rapaz. Sem o tratamento de esgoto no Brasil. Uhum. Na água, a gente tinha aproximadamente nessa época, 2019, 2020, 35 milhões de brasileiros e brasileiras sem acesso à água potável. O que é aproximadamente a população do Canadá. Sem acesso à água no Brasil. No resíduo, que para mim é o que está ficando, nós temos aí, como eu comentei, eram talvez 2.500, 3.000 municípios com lixões. Isso. Então, assim, olhando para. Lógico, tem ainda drenagem, mas olhando para esses três, você vê que nós temos muito por fazer. A água e esgoto deu uma avançada boa nos últimos 5, 6 anos, com as modelagens de concessão, parceria público-privada. Eu mesmo assessorei algumas dessas concessões, e que a iniciativa privada assume temporariamente o serviço, aproximadamente 30, 35 anos, e depois retorna para a administração, na maioria estadual. Uhum. Então isso tem funcionado hoje em vários estados, tem outros projetos também no radar, então melhorou. E a gente tem como meta universalizar esse serviço em 2033. Universalizar significa 90% da população brasileira com tratamento de esgoto e 99% da população brasileira com acesso à água potável. E 2033 está aí. Então, assim, nós temos ainda aqui um trabalho, investimento, recurso para a cadeia. No resíduo também. O que a gente tem visto no resíduo é um processo de regionalização com aterros sanitários privados, pode ser público também, atendendo a um conjunto de municípios, para que deixem de usar lixões e passem a fazer a disposição correta, que é o mínimo, que assim, é a linha 1.
da gestão do serviço de manejo de resíduos sólidos, é parar de usar lixão. Aí você vem com aterro sanitário, coleta seletiva, compostagem, entre outros serviços. Então, olhando aqui no retrovisor, nós avançamos, os marcos regulatórios ajudaram, e agora a gente espera que isso vá se consolidando aí na próxima década, para que de fato a gente alcance a universalização. Muito bom. Última pergunta. Qual que é a sua mensagem para as empresas que ainda enxergam a sustentabilidade apenas como uma obrigação regulatória? Olha para essa câmera aqui e responde para ele. Bom, vamos lá. Se vê como obrigação regulatória, eu acho que já é um caminho, assim, porque tem que cumprir, ponto. Não é uma faculdade, é um dever. Agora, você tem um grupo de empresas que já estão vendo esse tema como um diferencial competitivo, né? Estão indo para além, estão colocando ali dentro da agenda de sustentabilidade, meio ambiente, resíduos, economia circular, né? Um adicional, uma camada extra, trazendo ali um diferencial competitivo. E isso a gente vê que é crescente, né? Porque não basta mais cumprir apenas a legislação. Esse é o mínimo. Nós temos que fazer algo diferente. E aí, sem dúvida alguma, as empresas são os pilares, né, desse desenvolvimento, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, é fundamental, na minha opinião, aí, acho que para concluir, nós temos aqui o programa do descarte consciente, que eu acho que é fundamental, que dá essa diretriz, não só da conformidade, onde tem estado regulado, mas também de sustentabilidade, promovendo o retorno do filtro, promovendo a reciclagem, a destinação ambientalmente adequada, e isso, sem dúvida alguma, promove a circularidade do material, a gestão ambientalmente adequada dos resíduos e mostra o quão contemporânea é a indústria de filtro de óleo automotivo, aqui capitaneado pela Abrafiltros. Muito bom. Dr. Fabrício, muito obrigado. É muito legal te ouvir, captar um pouquinho do seu conhecimento. Eu acho que foi bem didático. Acho que isso é um desafio para um advogado, mas o senhor conseguiu com méritos. Muito obrigado, viu, pela parceria do seu escritório também, sobretudo com as questões da nossa associação. Em nome do nosso presidente João Moura e toda a equipe, muito obrigado, viu? Não, de novo, acho que volto à primeira fala. O agradecimento é meu. Um privilégio de estar aqui com vocês, uma honra ser parceiro da Abrafiltros. Eu tenho aprendido muito com vocês, tenho muito orgulho de referenciar essa parceria. O time de vocês é incrível e, sem dúvida alguma, a gente tem muito por fazer. Acho que temos alguns desafios à frente. Temos cada vez mais que o setor, né, não só aqui, o que está olhando para a Abrafiltros, entenda todo o ativo que está sendo produzido dentro da entidade e que isso defende o interesse do setor. Acho que isso é fundamental e eu estou muito entusiasmado com o que a gente tem pela frente aí. Então, cumprimento a diretoria, o time todo da Abrafiltros e o meu agradecimento especial a você aqui pelo bate-papo, agradável bate-papo e obrigado. Legal. Só lembrando que Dr. Fabrício e a sua equipe também promovem cursos de capacitação, então acessem as suas redes sociais, enfim, para buscar mais informações. Até a própria Abrafiltros tem uma parceria nesse sentido, com valores e condições especiais. Então, aproveitem, porque é conhecimento de qualidade. Ok? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Esse foi mais um episódio do AbraTalks, em comemoração aos 14 anos do programa Descarte Consciente Abrafiltros. Se quiser saber mais também sobre o programa, acesse o hot site do programa, abrafiltros.org.br/descarte consciente e receba lá mais informações. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.